Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan e essa aula vai ser para a resolução do exercício do primeiro ano. Bem, vamos dar uma revisada aqui, né, sobre o movimento circular uniforme e entender as fórmulas e como a gente pode analisar as situações, tá? Aqui, ó, primeira questão. Uma serra circular possui 0,3 metros de raio e opera com frequência máxima de 40 RPS. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Então, aqui eu tenho um raio, 0,3, frequência 40 RPS, que é rotação por segundo, ou 40 Hz, né? Da mesma coisa. Lembre que o Hertz é a medida de frequência por segundo. Quem é a velocidade? Velocidade é 2πrf. Lembre, 2πr sobre t é a velocidade, né? Uma volta completa é 2πr, o tempo que ele dá uma volta completa é o período. Mas, como a frequência é a inversa do período, quando eu tenho o período dividindo, eu tenho a frequência multiplicando. Ok? Então, 2πrf, 2 vezes 3, vezes 0,3, que é o raio, vezes 40, que é a frequência. Tá? Então, só tirei o zero aqui, 0, com o zero do 40. Ficou 2 vezes 3, vezes 3, vezes 4. Isso aqui dá 72 metros por segundo. Tá? Segunda questão. Um eucalipto encontra-se plantado perpendicularmente a uma superfície plana. A árvore é cortada junto ao chão e leva 4 segundos para deixar a posição vertical e ficar no chão na posição horizontal. Determine o valor aproximado da velocidade angular média da queda desse eucalipto. Bem, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Pode confundir um pouco. O eucalipto está plantado perpendicularmente, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, ele está em pé. E ele está em pé, depois quando ele cai, ele fica totalmente deitado. Então esse ângulo aqui que ele andou foi 90. Está em pé até cair, ele andou 90 graus, em 4 segundos. Então a velocidade angular, como a gente sabe, é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, quanto foi o ângulo que eu falei? 90 graus. Tá? Em radiano, a gente tem a relação do seguinte. Uma volta completa é 2π rad. Tá? Então, meia volta é π rad, que é 180 graus. 360 graus é 2π rad. Meia volta, π rad. A metade de meia volta, que seria 90, né? Vai ser π sobre 2 rad. Então, esse é o ângulo em radiano, tá? Porque eu tenho que colocar em radiano, porque a resposta aqui está em radiano. Então, quanto foi o tempo que ele levou para variar esse π sobre 2? 4 segundos. Então, é π sobre 2 sobre 4. Então, isso aqui fica, divisão de fração, fica π sobre 8. E o π ele pediu para considerar 3,14. Então, 3,14 dividido por 8 dá aproximadamente aqui 0,4 radianos por segundo. Então, seria aqui a letra B. Terceira questão. Um carrossel gira uniformemente, efetuando a rotação completa a cada 4 segundos. Tá? Então, o tempo de uma volta é 4 segundos. Isso quer dizer que 4 segundos é o período. Então, cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência em RPS igual a, tá? RPS é rotação por segundo, ou Hertz, né? Então, muito fácil. O período é 4 segundos, a frequência é o inverso do período, tá? 1 sobre o período aqui, tá? O período é o T maiúsculo. 1 dividido por 4, que é o tempo que ele deu, dá 0,25 RPS. Então, a cada segundo que passa, ele anda 0,25, ou seja, 1/4 de volta, né? Seria aqui a letra E. Bem, quarta questão. Um corpo em MCU, movimento circular uniforme, consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos em torno da circunferência de raio 0,5 metros. De acordo com as informações, determine frequência e período. Bem, frequência é quantas voltas ele dá por tempo, né? Então, se eu tenho a quantidade de voltas e o tempo, eu consigo achar a frequência em Hertz, porque eu tenho 480 voltas em 120 segundos. É só dividir 480 por 120, que eu sei quantas voltas aqui ele vai dar em um segundo. 480 dividido por 120 dá 4 Hertz. Tá? Então, a cada segundo que passa, ele dá 4 voltas. Quando passou 120, ele deu 480 voltas. E o período? O período é o inverso da frequência. Então, é 1 dividido por 4. 1 sobre 4. E dá 0,25 segundos. Esse é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. E a velocidade, que é a letra B, tá?
escalar em angular. Aqui eu tenho a escalar, vamos analisar aqui a angular. Velocidade é 2πr vezes f, né? 2π, r eu tenho, 0,5, f eu acabei de calcular, que é 4. Tá? Então, multiplicando aqui, isso aqui dá 12, ok? 12 metros por segundo. Como é que ficaria aqui a velocidade angular? Vou pegar aqui, tá? O ômega. Nós temos o ômega, que é a variação do ângulo pelo tempo, e nós também sabemos que o ômega, tá? Como a velocidade é ômega r, tá? Vocês lembram disso? Velocidade é ômega r. Então, ômega é velocidade sobre o r, vezes sobre o r. Então, o ômega vai ser quanto é a velocidade? 12. Quanto é o raio? Cadê? O raio foi 0,5. Então, isso aqui, o ômega vai dar 24 radianos por segundo, tá? Ele está adotando como se fosse uma outra alternativa, tá? Então, ômega vai ser 12 por meio, 24. 24 rádio por segundo. Tranquilo? Vamos para a última questão. Essa é uma questão teórica, tá? Analisar situações. Sobre o movimento circular uniforme, analise o que for correto. A resposta é o somatório dos itens corretos. A gente vai colocando aqui, ó, o número que está correto e vai somando, tá? 1. Período é o intervalo de tempo que um móvel gasta para efetuar uma volta completa. Tá ok isso, né? Então, coloco aqui 1 para somar. 2. A frequência de rotação é dada pelo número de voltas que um móvel efetua por unidade de tempo. Também bateu. Então, 1 mais 2 aqui. A 4. A distância que um móvel em movimento circular uniforme percorre ao efetuar uma volta completa é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. E aí? A distância que ele faz em uma volta depende do raio? Sim, né? Quanto maior o raio, maior vai ser a distância que ele vai percorrer nesse movimento circular. Então, vamos somar com a 4 também aqui. 8. Quando o móvel efetua um movimento circular uniforme, sobre ele atua uma força centrípeta, a qual é responsável pela mudança na direção da velocidade do móvel. E aí, pessoal? Tá? Sim, existe uma força centrípeta, tá? Que é o que causa a aceleração centrípeta, que muda a velocidade dele. Nesse caso, só a direção da velocidade, lembre disso. Então, a 8 também está correta. Tá? O módulo da aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio de sua trajetória. E aí? Não, né? Diretamente proporcional não, é inversamente. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Tá? Então, é inversamente proporcional. Então, a soma aqui vai dar 10, 14, 15. Tá? O somatório deu 15. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro essas questões. E até a próxima aula.